6 de junho, Café com Deus Pai. Uma vida bem-sucedida. Devem ser ricos em boas obras e generosos com os necessitados, sempre prontos a repartir. Desse modo, acumularão tesouros para si como um alicerce firme para o futuro, a fim de experimentarem a verdadeira vida. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 18 e 19. Quando ligamos a televisão ou navegamos na internet, é comum nos depararmos com promessas de fórmulas que supostamente nos levarão ao sucesso financeiro fácil e rápido. Mas afinal, o que é ser bem-sucedido? Bom, a resposta mais popular do mundo é simplesmente essa: acumular dinheiro. Mas a realidade é bem diferente. Obviamente, o dinheiro é importante e necessário, mas o amor a ele é um grande problema. Uma pessoa pode ser rica e miserável ao mesmo tempo. Por exemplo, uma faca na mão de alguém pode ser utilizada para o bem ou para o mal. Depende da intenção de quem a tem. Com o dinheiro não é diferente. Ele não muda ninguém, mas só revela o que está no coração. Costumo dizer que existem pessoas tão pobres, mas tão pobres, que tudo o que elas têm é dinheiro. Ser bem-sucedido é estar no centro da vontade de Deus, caminhando dentro do propósito para o qual você nasceu e não permitir que o dinheiro ou qualquer outra situação o lancem para fora dele. Uma vida bem-sucedida começa com a mente, coração e atitude, e não com o dinheiro. Ele pode vir como consequência da boa gestão de recursos em sua vida. Deus quer dar a você recursos para serem empregados nos propósitos dele na terra, e não para o levarem à distração e, consequentemente, à perdição. Então não importam quais fórmulas para o sucesso financeiro que o mundo esteja lhe oferecendo, nenhuma delas será tão certeira, eficaz e duradoura quanto aquela alicerçada na Bíblia, conforme o versículo que lemos. Entenda, independentemente da quantia que temos, precisamos ter um coração doador e grato. O convido a avaliar seu coração e ver como tem lidado com os recursos que Deus tem confiado em suas mãos. Você tem a oportunidade de receber de Deus, celebrar e repartir. A frase de destaque de hoje é: o generoso sempre trilhará o melhor caminho. Repetindo, o generoso sempre trilhará o melhor caminho. Hoje é o dia 157 de 365. A leitura bíblica é o Salmo 61 e a palavra-chave é generosidade. A mensagem que hoje nós lemos fala a respeito do que significa sucesso. Então, vamos ler aqui o que está em Eclesiastes, capítulo 2. Eclesiastes é um livro da Bíblia
que tem apenas 12 capítulos. Ele foi escrito pelo rei Salomão. Salomão escreveu 2 livros de sabedoria. Ele escreveu o livro de Provérbios, que tem 31 capítulos. E se você nunca leu Provérbios, eu convido você a acompanhar a série de Provérbios aqui no canal. Todos os dias nós fazemos a leitura do capítulo de Provérbios do dia. Se você lê Provérbios e procura meditar e aplicar em sua vida, você vai se tornando cada vez mais sábio. E ele também escreveu o livro de Eclesiastes, que tem 12 capítulos. A diferença é que Provérbios ele escreveu quando ele era mais jovem. Eclesiastes ele escreveu na sua velhice. Então, Provérbios ele escreveu para trazer sabedoria, e como Provérbios tem 31 capítulos, se você ler um capítulo por dia, você consegue ler Provérbios 12 vezes no ano. Porque em fevereiro, que tem 28 dias, você pode reunir o capítulo 1 e 2 no primeiro dia, o capítulo 8 e 9 no sétimo dia e os capítulos 30 e 31 no dia 28. Nos outros meses que tem 30 dias, você pode ler os capítulos 30 e 31 no dia 30. E Eclesiastes, no capítulo 2, Salomão traz essa questão a respeito de o que é ser bem-sucedido. Veja o que ele fala aqui, quando ele já estava mais velho, a respeito do que significa sucesso. Disse eu no meu coração: ora, vem, eu te provarei com a alegria. Portanto, goza o prazer, mas eis que também isso era vaidade. Salomão começa dizendo que ele estava buscando alegria, ele estava buscando a satisfação plena, ele estava buscando de todas as maneiras gozar o máximo de prazer possível que ele pudesse gozar aqui na terra. Então ele disse para ele mesmo, considerando que ele era o rei de Israel, que ele podia tudo, ele disse: venha tudo o que aparecer na minha frente, porque eu vou provar de tudo com alegria, eu vou gozar o prazer, mas eis que também isso era vaidade. Versículo 2: do riso disse: está doido, e da alegria: de que serve esta? Então a primeira coisa que ele tenta fazer para ser bem-sucedido, ele procurou sorrir, ele procurou momentos de alegria. Veja como que ele procurou isso. Está aqui no versículo 3. Busquei no meu coração como me daria ao vinho, regendo, porém, o meu coração com sabedoria. Em outras palavras, procurei saber a respeito de todos os tipos de vinho que existia, só que tomando cuidado para não ficar viciado, para manter a sabedoria. E como reteria a loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu durante o número dos dias de sua vida. Então ele procurou ter riso, procurou ter alegria, bebendo vinho, mas mantendo a sabedoria, mantendo o equilíbrio, para ver como que os homens poderiam usar a sua vida bebendo, tendo alegria nisso. Versículo 4. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas. 5. Fiz para mim hortas e jardins e plantei neles árvores de toda espécie de fruto. Versículo 6. Fiz para mim tanques de águas para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Versículo 7. Adquiri servos e servas e tive servos nascidos em casa.
Também tive grande possessão de vacas e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. 8. Amontoei também para mim prata e ouro e joias de reis e das províncias. Provi-me de cantores e de cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de música de toda sorte. Versículo 9. E engrandeci-me e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. 10. E tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma. Mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. 11. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Veja que Salomão fala de todas as tentativas dele de conseguir ser bem-sucedido, de conseguir ser feliz. Ele disse para o prazer: tudo que vier na minha mão, que puder dar alegria, eu vou experimentar. Então ele experimentou riso e alegria, buscando na bebida, no vinho, mantendo equilíbrio, para ver o que poderia desfrutar aqui na terra enquanto estivesse vivo e o que ele poderia contar para nós sobre o que vale a pena. No versículo 4 ele fala que fez obras magníficas, que ele construiu casas, que ele cuidou de jardins. Vamos dizer assim, que ele se preocupou com plantas, com jardinagem, em talvez tornar-se um botânico, sabendo de todas as flores, árvores, ele procurou saber de tudo. Ele também cuidou de fazer tanques, também teve vários empregados à sua disposição, também foi criador de vacas e de ovelhas, vamos dizer assim, foi fazendeiro, também fez coleção de pedras preciosas, de prata, de ouro, até joias que eram de reis, ele comprou. Depois, o versículo 8 fala que ele teve cantores e cantoras. Ele assistiu muitos shows, espetáculos, conheceu muitos artistas, ouviu muitos concertos musicais. Quando fala aqui que ele se proveu de instrumentos de música de toda sorte. E ele se engrandeceu e ficou com a sabedoria, e tudo o que ele desejou, ele não negou aos seus olhos, e ele se alegrou com o trabalho dele, com aquilo que ele produziu. E quando ele olhou para o trabalho dele, para o que ele produziu, ele descobriu que aquilo tudo era vaidade, que com a morte tudo aquilo ia ficar. Aí vem o versículo 12: E então passei a contemplação da sabedoria, e dos desvarios e da doidice. Porque que fará o homem que seguirá o rei? O mesmo que outros já fizeram. Versículo 13: Então vi eu que a sabedoria é mais excelente do que a estultícia. Estultícia significa tolice. Então vi eu que a sabedoria é mais excelente do que a tolice, quanto a luz é mais excelente do que as trevas. 14. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o louco anda em trevas. Também então entendi, eu, que o mesmo lhe sucede a todos. 15. Pelo que eu disse no meu coração, como acontece ao tolo, assim me sucederá a mim. Por que então busquei eu mais a sabedoria? Então disse no meu coração que também isso era vaidade. Versículo 16. Porque nunca haverá mais lembrança do sábio do que do tolo, porquanto de tudo nos dias futuros total esquecimento haverá. E como morre o sábio, assim morre o tolo. Versículo 17. Pelo que aborreci esta vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa. Sim, tudo é vaidade e aflição de espírito.
18. Também eu aborreci todo o meu trabalho em que trabalhei debaixo do sol, visto como eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. Versículo 19. Quem sabe se será sábio ou tolo? Contudo, ele se assenhoreará de todo o meu trabalho em que trabalhei e em que me ouve sabiamente debaixo do sol. Também isso é vaidade. 20. Pelo que eu me apliquei a fazer que o meu coração perdesse a esperança de todo o trabalho em que trabalhei debaixo do sol. 21. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria e ciência e destreza. Contudo, há um homem que não trabalhou nele, o deixará como porção sua. Também isso é vaidade e grande enfado. Porque que mais tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? 23. Porque todos os seus dias são dores e a sua ocupação é desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isso é vaidade. Não é, pois, bom para o homem que coma e beba, e que faça gozar a sua alma do bem do seu trabalho? Isso também eu vi, que vem da mão de Deus. 25. Porque quem pode comer, ou quem pode gozar melhor do que eu? 26. Porque ao homem que é bom diante dele, dá a Deus sabedoria e conhecimento e alegria. Mas ao pecador, dá trabalho para que ele ajunte e amontoe e o dê ao bom perante a sua face. Também isso é vaidade e aflição de espírito. O que nós vemos nesse texto é que Salomão procura, ao longo da vida, ser bem-sucedido, entendendo-se aqui bem-sucedido como ter alegria. E ele procura de várias maneiras ter alegria. No final da vida, ele procura alegria no seu trabalho. Mas quando ele começa a avaliar que quando ele morrer, ele vai deixar tudo para alguém que vai receber de mão beijada aquilo que ele construiu com toda a força, com todo o esforço dele, que ele lutou tanto para conseguir, ele descobriu: isso é uma ilusão, é uma vaidade eu ficar trabalhando, trabalhando e trabalhando e trabalhando, querendo obter riqueza e riqueza e riqueza e riqueza, porque de repente vem alguém que não fez todo aquele esforço e que vai receber aquilo como um presente de Deus. Simplesmente porque Deus vai olhar e vai dizer: essa pessoa merece receber isso. Então ele ficou com desgosto de pensar que se esforçou tanto. E veja o que ele fala no versículo 24. Não é, pois, bom para o homem que coma e beba e que faça gozar a sua alma do bem do seu trabalho? E isso eu também vi que vem da mão de Deus. Ele fala tudo isso para chegar a uma conclusão. A melhor parte é que a pessoa consiga comer e beber com paz, tendo relacionamento com Deus e entendendo que a vida não é sobre juntar riquezas, mas é sobre ter um bom relacionamento com Deus, porque Deus vai trazer a provisão e tudo aquilo que vale a pena nessa vida. E tudo que ele fez é vaidade. E isso nos traz uma reflexão, porque muitas pessoas ficam olhando na internet a vida dos outros, que ficam tirando fotos em vários lugares e exibindo uma vida que, na verdade, não é tudo aquilo que as fotos apresentam. Uma pessoa pode estar sorrindo num show de um artista e você pode pensar: olha só como essa pessoa está muito feliz. Quando o rei Salomão recebia os cantores e as cantoras no palácio, muito bem trajado no seu palácio, sentado no seu trono, as pessoas poderiam olhar para ele e dizer: é o rei Salomão, muito feliz. Mas aqui em Eclesiastes, no capítulo 2, quando ele já estava velho, contando a respeito das experiências da vida dele, ele conclui: tudo isso eu olhava e não me preenchia. E, olhando bem, eu descobri que o que é dom de Deus
é que o homem possa comer e beber do fruto do seu trabalho. Agora no versículo 25 ele fala, porque quem pode comer ou quem pode gozar melhor do que eu? Ele está dizendo, ele era o rei de Israel. Então ele poderia comer tudo do melhor e poderia gozar de tudo que era melhor. E ele estava, mesmo tendo essas possibilidades, correndo atrás do que é sucesso. E ele ficou fazendo todo esse esforço ao longo da vida inteira dele para chegar na velhice e concluir. Na verdade, o sucesso é você poder desfrutar, de poder comer e beber do fruto do seu trabalho. Agora no versículo 26, quando ele termina, ele fala assim, porque ao homem que é bom diante dele, dá a Deus sabedoria e conhecimento e alegria. Mas ao pecador, pecador é aquele que erra o alvo. Quem é que erra o alvo? Aquele que coloca como alvo, como meta, buscar riquezas nessa vida. E não entende que, na verdade, quando acorda e tem o fôlego de vida, ele tem um trabalho e pode ter uma família, e pode comer e beber, e ter o seu agasalho, a sua roupa e a sua provisão, e ter as pessoas que pode amar e pode compartilhar aqui nessa vida, já recebeu tudo de Deus. Mas as pessoas não conseguem entender isso, porque falta sabedoria e conhecimento e alegria para desfrutar disso. Elas preferem errar o alvo, porque elas recebem um convite, uma proposta, que todos os dias é apresentada pelas redes sociais, pela televisão, pelas pessoas, dizendo: venha para cá, você tem que buscar riqueza, você tem que buscar isso, você tem que buscar aquilo, você tem que buscar mais isso, você tem que estar nesse show, você tem que comprar esse carro, você tem que morar nesse lugar, você tem que fazer essa viagem, você tem que fazer isso, você tem que comprar esse produto, porque aí sim você vai ser feliz. E as pessoas ficam correndo atrás e errando o alvo. A palavra pecado significa errar o objetivo. Então, o pecador é aquele que erra o objetivo. E as pessoas vão vendendo ilusões, formando pecadores, formando pessoas que se iludem e que erram o alvo e se esquecem de olhar para o alvo que é Jesus. Ele dá ao pecador trabalho. Isso faz com que as pessoas tenham que gastar mais horas e força de trabalho para conseguirem ajuntar, amontoar e, no final, aquele que é bom perante Deus, que é aquele que entende o valor da vida e o significado da vida e o alvo dessa vida, é que consegue desfrutar. E no final, tudo é vaidade e aflição de espírito. Aqueles que erram o alvo ficam correndo atrás de algo que é vão. Vaidade é aquilo que é vão e aquilo que vai trazer aflição de espírito, a preocupação. Como que eu vou fazer porque eu preciso de mais dinheiro e mais dinheiro e mais dinheiro para conseguir agora pagar pela outra diversão, pela nova viagem, pela nova alegria, pela nova emoção, quando na verdade as coisas simples que são o que importam já foram dadas por Deus. Voltando aqui para a tela da mensagem de hoje, o título é Uma Vida Bem-Sucedida. Então, a Bíblia deixou a história do rei Salomão como um registro de que uma vida bem-sucedida, vamos ler aqui esse versículo de volta, que as pessoas devem ser ricos em boas obras e generosos com os necessitados, sempre prontos a repartir. Desse modo acumularão tesouros para si, como um alicerce firme para o futuro, a fim de experimentarem a verdadeira vida. Então, a riqueza na realidade consiste em praticar boas obras, em ter generosidade no coração com aqueles que são necessitados
praticando obras que realmente ajudem os necessitados com aquilo que temos recebido, porque quando fazemos isso, mostramos que entendemos o significado da riqueza no sentido de Deus. O sucesso não é buscar riqueza para uma vida egoísta, mas o sucesso é conseguir ainda enxergar o amor ao próximo e conseguir ter riqueza em boas obras, porque quando fazemos isso, estamos acumulando tesouros para nós, para o nosso futuro em Deus. E assim é que experimentamos a verdadeira vida. Vamos agradecer ao Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor venha nos dar sabedoria e entendimento para percebermos as boas coisas que o Senhor já nos tem dado e nos tem abençoado todos os dias. Que possamos valorizar a nossa casa, a nossa família, o nosso casamento, as bênçãos que temos recebido no nosso trabalho e o alimento que o Senhor tem derramado, o agasalho e todas as bênçãos que temos recebido. Que o Senhor conserve em nosso coração a inteligência para perceber a ilusão das propostas que querem nos desviar para pensar, iludidos, que a vida é sobre juntamento de riquezas para essa vida e para essa terra, mas que possamos conservar as riquezas que são do Senhor e também as riquezas que o Senhor tem derramado sobre nós para compartilhar com aqueles que precisam e que possamos permanecer generosos. Hoje e sempre nos guarda. Amém. Deus abençoe o seu dia, hoje e sempre, grandemente.